estresse está muito presente na tua vida e tu gostarias de ter uma rotina mais leve, mais tranquila, apesar de todos os desafios que a vida nos impõe? Se a tua resposta foi sim para estas duas perguntas, então fique até o final desse vídeo que eu irei te mostrar algumas estratégias que certamente irão te ajudar a atingir este objetivo. Eu sou a Prof. Ana Seconello, sou doutora em neurociências e te convido neste momento a fazer uma reflexão sobre os efeitos negativos do estresse na nossa vida e como podemos minimizá-los para termos uma vida mais leve, mais feliz, com mais qualidade de vida. O dia 23 de setembro, que é considerado o Dia Internacional de Combate ao Estresse, surgiu para conscientizar a população sobre os efeitos negativos do estresse e o que podemos fazer para minimizá-los na nossa vida. Pois bem, então vamos começar esta reflexão entendendo, afinal de contas, o que é o estresse. Então vamos lá. Toda vez que somos submetidos a uma situação ameaçadora, seja ela qual for, da mais corriqueira, como um dia de intenso calor, pressões psicológicas que eu possa estar sofrendo no meu ambiente de trabalho, ou até mesmo situações mais intensas, ameaçadoras, né, mais intensas, como ver a morte de perto, por exemplo, em um acidente. Mas seja ela qual for esta situação estressante, essa situação ameaçadora, o nosso organismo entra num processo que nós chamamos de reação de luta ou fuga, ou seja, o organismo se prepara para enfrentar aquela situação ou fugir, né, escapar daquela situação. Essas reações de luta ou fuga nós chamamos de reações adaptativas ao estresse, que englobam reações comportamentais e físicas. Do ponto de vista das reações comportamentais, nós temos o aumento do estado de alerta, que serve para que nós possamos rapidamente enxergar qual a melhor estratégia de enfrentamento para aquela situação ou qual a melhor rota de fuga. Ao mesmo tempo que alguns comportamentos são inibidos, como, por exemplo, o comportamento alimentar, pois, afinal de contas, não é o momento de comer, é o momento de resolver aquela situação ou ter energia suficiente para fugir daquela situação. Já as reações físicas, nós temos o aumento da liberação de cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse, que tem como objetivo, um dos objetivos, disponibilizar o combustível para esta energia, que é a glicose. Para que esta energia chegue mais rapidamente, principalmente para o nosso cérebro e para a nossa musculatura, para podermos resolver ou fugir daquela situação, ocorre um aumento da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, para que esse sangue seja impulsionado com mais facilidade e mais rapidez para esses sistemas, e também um aumento da nossa frequência respiratória, para que nós possamos ter oxigênio, um aporte de oxigênio suficiente para ter esta energia e resolver esta situação, ou fugir desta situação. Pois bem, então vamos observar esta imagem que representa, que ela muito bem representa o equilíbrio dinâmico da nossa vida, que mantém a nossa vida, que nós chamamos de homeostasia. Veja que ela é representada por uma gangorra que precisa estar em equilíbrio, mas não é um equilíbrio estático, e sim dinâmico. Observem a linha vermelha, que representa o estado de luta ou fuga, quando estamos submetidos a uma situação estressante, e ela é contrabalançada com a representação da linha azul, que representa, né, o nosso repouso, a nossa digestão. Veja bem, quando falamos em repouso, não necessariamente estamos nos referindo a deitar e dormir. Claro que o sono, né, o descanso, certamente faz parte deste repouso. Mas também estamos nos referindo a
atitudes como fazer aquilo que gostamos, aquilo que nos dá prazer, estar mais em contato com a natureza, por exemplo, a meditação, enfim, qualquer atitude, qualquer comportamento que faça com que a gente possa recuperar as nossas energias. Pois, afinal de contas, daqui a pouco nós teremos outros desafios para enfrentar, pois a vida é cheia de desafios, não é mesmo? E são esses desafios que fazem com que nós amadurecemos, que nós evoluímos ao longo da nossa vida. Então, nós não podemos esperar, né, que a vida seja sem estresse, a vida seja sem desafios. Sim, ela será cheia de desafios, os quais nós vamos enfrentar, mas nós precisamos ter este equilíbrio. Enfrenta aquela situação ou simplesmente resolve, né, fugir daquela situação, tipo, isso não é para mim, eu não tenho obrigação de aguentar isso, eu vou virar as costas e vou me embora. Mas estas situações de luta ou fuga precisam ser contrabalançadas com momentos de repouso e de uma boa nutrição, para recuperarmos as nossas energias. Esta imagem foi retirada do livro de Fisiologia Humana, do Sylvain Thor, e no qual eu tirei alguns detalhes para que ela ficasse mais pontual, mais objetiva aqui para a nossa discussão. Então, estas respostas adequadas, né, ou que nós chamamos de adaptativas ao estresse, elas são fundamentais para que nós tenhamos sensações de bem-estar a longo prazo e relações positivas, relações sociais positivas. É só a gente lembrar que quando estamos, né, muito estressados, quando estamos nessa resposta de luta ou fuga por muito tempo, né, muitas vezes alguém do nosso convívio chega, nos fala alguma coisa que nos irrita, então aí a gente já sai xingando essa pessoa, já tem, muitas vezes, magoando essa pessoa. Então, né, mantermos estas respostas adaptativas, essas respostas adequadas ao estresse, né, ou seja, resolve aquela situação, né, entra no estado de luta ou fuga para resolver aquela situação, mas contrabalança, né, com o repouso e uma boa nutrição, para que nós tenhamos, né, estas sensações de bem-estar a longo prazo e possamos, né, manter relações harmônicas, né, vivendo em sociedade. Por outro lado, quando nós não conseguimos manter estas reações, essas respostas adequadas, então nós entramos nas respostas inadequadas ou não adaptativas ao estresse por muito tempo, o que nós conhecemos como o estresse crônico. Então, nesses casos, é aí que nós, então, desenvolvemos algumas patologias do ponto de vista endócrino, né? Ou seja, do ponto de vista de alterações hormonais, do ponto de vista imunológico, né? Quando nós estamos muito estressados, nós muitas vezes baixamos a imunidade, começamos a ficar doente muito fácil, né? Ou gripes, alergias, enfim, né? Uma série de consequências imunológicas e também as consequências psiquiátricas, né? Um estresse crônico por muito tempo pode sim levar a quadros crônicos de ansiedade e até mesmo depressão. Então, mais uma vez, fica claro que é muito importante nós mantermos este balanço, este equilíbrio dinâmico na nossa vida entre situações de enfrentamento de estresse contrabalançados com repouso e uma boa nutrição. Mas uma coisa que é de fundamental importância, né, para que a gente possa entender como poderemos começar, né, esse combate aos efeitos negativos do estresse, nós precisamos entender como o sistema de estresse detecta a situação ameaçadora, que é através do nosso sistema sensorial, ou seja, dos nossos sentidos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente, mas mais do que isso, a nossa percepção, que a percepção é
a interpretação que o nosso cérebro dá para aquelas informações sensoriais, para aquilo que estamos vendo, para aquilo que estamos ouvindo, enfim. Né? Então, é de fundamental importância nós entendermos essa questão da percepção, pois isso pode explicar por que uma mesma situação ameaçadora pode ser extremamente estressante para mim e para ti não ser praticamente nada. Né? Então, por quê? A tua percepção interpreta aqueles fatos diferente do que eu, né, entendo aquela situação como absolutamente, absurdamente ameaçadora. Então, porque a nossa percepção que é esta interpretação dos fatos. Então, para que a gente possa entender isso melhor, o que é esta tal de percepção, vamos fazer um exercício agora, neste momento. Observa esta imagem. Né? Digamos que tu estás trabalhando na tua sala e, de repente, tu ouve um barulhinho, né, do biquinho do passarinho batendo na janela. A princípio, tu até pode, né, te assustar um pouquinho, olhar. Ah, não, mas é apenas um passarinho. Oh, que lindo, né, este passarinho. Ou seja, esta é uma situação, né, que, a princípio, não tem nada de ameaçadora. Mas essas imagens aqui já nos remete a uma situação bastante ameaçadora. Né? Tu estás caminhando em algum lugar e, de repente, tu enxerga, né, um escorpião amarelo, ou uma cobra coral, ou até mesmo uma aranha marrom, né, sabendo que essas aranhas, esse tipo de aranha, são extremamente venenosas. Né? Bom, então aqui a nossa percepção, a nossa memória vai nos dizer: estes animais são perigosos, eu preciso me defender destes animais. Ou eu decido matar este animal peçonhento para me defender dele, ou eu resolvo, né, fugir daquele animal, né, para não ter o risco de me acidentar com ele. Então, aqui, sim, né, para todas as pessoas, independente de quem seja, né, esta é certamente uma situação de fato ameaçadora. Já esta imagem, né, de um morcego. Um morcego não necessariamente é um animal ameaçador, mas ele pode ser assustador. Imagina, numa noite de verão, a tua janela aberta da tua sala e, de repente, tu vê este morcego se agigantando e entrando na tua sala. Isso, dependendo de como tu percebes a presença deste animal na tua sala, ele pode ser muito ameaçadora. Para outras pessoas, talvez não seja. É apenas um morcego, bota o morcego para fora e essa pessoa está tranquila. Para outras, pode, né? No meu caso, eu já surtaria, né, se entrasse um morcego na minha sala. Agora, esta imagem. Essa é uma brincadeira que surgiu nas redes sociais e que nos mostra muito sobre o que é a percepção e nos traz uma boa reflexão. O que tu enxergas quando tu olha para esta imagem? Até o texto diz: procura-se o filho da que pintou este cachorro de tigre. Eu corri até deixar a minha alma para trás para salvar a minha vida. Ele entrou em rota de fuga. Né? Eu só parei quando ele latiu. Ou seja, nem tudo é o que parece ser. E aqui fica uma reflexão para nós. Quando nós nos deparamos com uma situação que nós entendemos como ameaçadora, é importante nós refletirmos: será que realmente ela é tão estressante assim? O que eu estou sentindo? O que eu sinto? Será que necessariamente eu preciso realmente sentir isso? Eu preciso necessariamente reagir dessa forma? Será que existem outras maneiras de enxergar esta mesma situação? Esta reflexão, e esta consciência do que estamos sentindo e se realmente precisamos sentir aquilo, isso já nos ajuda, né, a minimizar as situações, os efeitos negativos do estresse.
Então, né, para que, de novo, voltando para aquela situação, né, se nós queremos ter uma vida mais tranquila, uma rotina mais leve, né, com mais qualidade de vida, apesar de todos os desafios que serão impostos na nossa vida ao longo da nossa vida, o que nós podemos fazer? Né? O que nós chamamos de estratégias de gerenciamento do estresse, né? Que sempre vamos seguir esta linha de raciocínio: refletir, sentir, para então agir. Refletir sobre aquela situação, entender o que eu estou de fato sentindo, acomodar esta situação dentro do meu cérebro, dentro da minha reflexão, e então decidir, né, que estratégias de enfrentamento eu vou tomar para essa situação, ou se eu vou decidir, né, fugir, se eu vou decidir virar as costas e ir embora e não pensar mais naquela situação, porque eu decido que aquilo não me diz respeito, que eu não preciso nem enfrentar, né, nem tampouco, né, sair correndo desesperada daquela situação. Mas aí tu pode me dizer agora, nesse momento, assim, ai, prof, mas eu ando tão cansada, minha cabeça está tão cheia de coisas, né? Tanta informação na minha cabeça, mais ou menos como essa imagem, né? Que eu mostro aqui, né? Esse turbilhão dentro da minha cabeça. Eu não consigo nem refletir sobre essa situação, muito menos saber o que eu sinto, né? Com relação a isso, o que eu faço? Então, por onde eu começo? E aqui, então, ficam estas sugestões que têm ajudado muito pessoas que estão em níveis de estresse muito alto a reduzirem os seus níveis de estresse, reduzirem os seus níveis de ansiedade, inclusive com algumas comprovações científicas que vêm mostrando, né, que a prática de exercícios de respiração, né, auxiliam no processo de redução da ansiedade, de redução dos níveis de estresse, assim como também manter mais contato com a natureza. Vamos começar pelo exercício de respiração. Que tipo de exercício eu posso fazer? Existem uma gama de exercícios de respiração. Mas, por exemplo, eu posso procurar um lugar tranquilo, né, seja ele qual for, procurar a posição mais confortável possível para o meu corpo, que pode ser sentado, deitado, essa é uma escolha tua. E tu vais começar inspirando pelo nariz, né? Inspirando lentamente e profundamente, começando expandindo primeiro o abdômen, depois o tórax, a caixa torácica, enche todo este pulmão, né, de ar, segura este ar dentro dos pulmões por alguns segundos, 2, 3, 4 segundos, e depois lentamente solta o ar pela boca, de preferência, pode ser pelo nariz também, mas pela boca é bastante confortável, né? Soltar este ar até deixar os pulmões relativamente vazios, e depois retoma esta inspiração pelo nariz profundamente, expandindo primeiro o abdômen, depois a caixa torácica, segura o ar e solta lentamente e repete esses ciclos de inspiração e expiração por pelo menos 10 vezes. E aí te observo. Como tu estavas te sentindo antes de fazer o exercício de respiração e como tu estás te sentindo agora, neste período, depois de fazer a respiração. Precisamos também compreender que este combate ao estresse, embora nós tenhamos no ano um dia, que é o Dia Internacional de Combate ao Estresse, mas precisamos entender que este combate é um exercício diário, né? Então, vamos manter este hábito, vamos criar e manter este hábito, né, de exercícios de respiração, 10 ciclos de respiração, de inspiração e expiração
por dia, né, já vai nos ajudar bastante. Em algum momento, logo que tu acordas, ou antes de dormir, como tu achares melhor para ti. Com relação a ter mais contato com a natureza, tu podes agora estar pensando, ai, prof, mas eu não tenho agora condições de sair para viajar para um lugar com muita natureza, a princípio a gente tem essa impressão, né, que ter contato com a natureza nós precisamos estar num local paradisíaco. Não, até o vasinho de planta que possa ter na tua sala. Ah, mas eu não tenho nenhum vasinho de planta. Pode adquirir um vasinho de planta, cuidar de uma planta, mexer na terra, tirar alguns minutos do dia para observar a beleza daquela planta. Se é uma planta que gera flores, observar a beleza daquelas flores que estão nascendo, a regar aquela planta, neste momento fazer as tuas inspirações e expirações, alguns minutinhos por dia, seguindo este hábito todos os dias. Isso certamente irá te auxiliar a ter uma clareza maior dos pensamentos, baixando os níveis de ansiedade e, então, tendo condições de enxergar melhor as estratégias de enfrentamentos dos desafios que estão aí nas nossas vidas, enxergar melhor aquela situação, né, com mais clareza, e então a vida se torna mais leve e mais tranquila, com uma qualidade de vida bem melhor. Depois me contem, façam essas sugestões que eu estou trazendo aqui agora, e depois me contem aqui nos comentários do vídeo como tu estás te sentindo. Melhorou? Né? Te sentes melhor? Também aqui nos comentários do vídeo, tu pode deixar perguntas, né, de algo que tu gostaria de saber melhor sobre o estresse, ou algum comentário, algum depoimento, alguma coisa que tu queira nos contar, tá certo? Então, neste momento, eu me despeço de vocês, deixando um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!